da terceira série do ensino médio. Tudo bom? Isso aqui com a apostilinha da Sociologia, tá? Começa na página 72, essa apostilinha. Eu já falei do momento zero. Ó, Emily Durkheim. Quando os costumes são suficientes, as leis são desnecessárias. Lembra que eu já comentei? Aí eu falei do momento 1, tá? Agora eu vou terminar, vou ver se eu, nesse vídeo eu faço o momento 2, eu já fiz também, ó. Elaborar um relato sobre a discussão acerca da cidadania. Tudo isso, gente, pra quê? Para que vocês adquiram habilidades, tá? Deixa eu pegar aqui as competências e as habilidades. Sociologia da terceira série. Aqui, ó. Tá vendo? A gente tá aqui, tem essa referência, tá? Dos conteúdos e das habilidades. Então, o que é necessário que vocês saibam, tá? É necessário que vocês saibam o que é cidadania, tá? É necessário que vocês saibam, através desses conteúdos, né? O significado de ser cidadão hoje, ontem e hoje. Então, veja se vocês, eu tô passando as atividades de acordo com esse conteúdo. Veja, ó. O significado de ser cidadão ontem e hoje. Direitos civis, políticos, sociais e humanos. Lembra que eu pedi para vocês pesquisarem? Quais são os direitos civis, políticos, sociais e humanos? O processo de constituição da cidadania do Brasil, tá? A Constituição Brasileira de 1988, tá? Que ela é chamada também, né, conhecida como Constituição Cidadã, chamada também como Constituição Cidadã, que é a Constituição Brasileira de 1988, tá? Aí, outro conteúdo é direitos e deveres do cidadão. Vocês viram isso comigo? Vocês estão vendo isso? Tá? Se não tiver, me cobra, que é isso aí. Eu tô me esforçando para passar esse tipo de conteúdo, tá? E a expansão da cidadania para grupos especiais. Esses grupos especiais são crianças. Lembra que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente? Tá? Tem também os idosos. Lembra que tem o Estatuto do Idoso, que vocês viram lá na segunda série do ensino médio? E também as mulheres, que são os grupos especiais, que são os mais fragilizados. Tá bom? Que precisam de uma atenção especial. Então, é esse conteúdo que é obrigatório. Pra quê, gente? Pra vocês adquirirem habilidades, tá? Habilidades de quem está fazendo o ensino médio, tá? E olha que vocês já estão na terceira série do ensino médio, tá? E quais são essas habilidades? Olha, compreender o significado e as origens das palavras cidadão e cidadania, tá? Então, o significado e as origens da palavra cidadão e cidadania. Vamos ver aqui. Significado e origem dessas palavras. Significado. Opa. Significado e origem das palavras cidadão
e cidadania. Ó, o que é cidadão, tá? Tem até um site do governo aqui, ó. A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, tá? Vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Decora, gente. Civitas, que quer dizer cidades, tá? Cidade, civita, cidade. Em Roma, a palavra cidadania... Lembra que também a Grécia é grega, é de origem grega? Os primeiros filósofos eram gregos. São gregos, né? Não, eles já faleceram muitos séculos atrás, né? Mas, embora a cidadania, a origem da filosofia seja grega, muitas palavras da língua, da nossa língua portuguesa, são de origem latina, tá? Justamente por causa do Império Romano, tá bom? Que se deu a partir do helenismo e tal. Depois que a cultura grega se dissolveu, a língua latina pegou muita força na Europa, e, consequentemente, aqui, né, na América. Após 1500, tá? Após o século XVI. Então, por isso que muitas palavras, aliás, a nossa língua toda, né, a língua portuguesa vem do latim, né, derivada do latim, é uma língua latina. Então, a palavra cidadania vem do latim civitas, tá, que quer dizer cidade. Em Roma, a palavra cidadania era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Juridicamente, cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos, tá? De um Estado. Então, o que é um cidadão? Ele tem que estar apto, né, a exercer seus direitos. Quais, especificamente? Os políticos e os civis. Tá? Lembra que vocês pesquisaram os direitos civis, políticos e sociais? Tá bom? Porque os sociais, eles são... Quer ver, ó, o que são os direitos sociais? O que são os direitos sociais? Quais são, tá? Quais são os direitos sociais? Ó, no artigo 6º tem, tá? No artigo 6º da nossa Constituição. Então, tem assim, ó, são direitos sociais. Quais são eles, né? São quais? A educação, a saúde, tá? A alimentação. Então, a gente não tem educação, não tem escola, né? Então, a própria escola é um direito social. A saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, tá? O transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, pode esquecer disso, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Agora, lá as pessoas que conseguem exercer os direitos políticos e civis, elas são mais abastadas e tal, né? Na verdade, todos nós temos direito a esses direitos, né? Todas as pessoas, né? No caso, no Brasil, temos esses direitos garantidos pela Constituição, tá?
Mas para ser um cidadão, ele tem que exercer realmente esses daqui, na verdade, vem de cima, né? Aliás, o povo luta também para conquistar. Mas, por exemplo, ó, os direitos, para ser cidadão, ele tem que estar no gozo dos direitos civis e políticos. Então, quais são os direitos civis? Civis. Ó, os direitos civis são os direitos que se referem ao de ir e vir, tá? Refere-se às liberdades individuais, como o direito de ir e vir. Então, até para você lutar pelos direitos sociais, tá? Você tem que ter os direitos civis. Também de dispor do próprio corpo. Por exemplo, de quem que é o seu corpo? É seu, né? O direito à vida, a liberdade de expressão, tá? A propriedade, a igualdade perante a lei, tá? A não ser julgado fora de um processo regular, tá bom? O que é fora de um processo regular? Ah, vamos julgar essa pessoa aí na casa do fulano. Não pode, tem que ser através do fórum, né? Tem que ser através dos juízes nomeados, enfim. No processo regular, não irregular. E não ter o lar violado. Esses são os direitos civis, não ter o lar violado. E os políticos? Os direitos políticos. Ó, os direitos políticos se referem a um conjunto de regras institucionalmente fixadas, tá? Então, constitucionalmente fixadas, tá? Então, está na Constituição. E ele diz respeito à participação popular no processo político, tá bom? Então, corresponde ao direito de sufrágio. O que é sufrágio, gente? É o voto, tá? Em suas diversas manifestações, bem como a outros direitos de participação no processo político. Por exemplo, de formar partido, de mudar de partido, de se filiar num partido, de se candidatar, tá? Tudo isso está previsto na Constituição. Então, os direitos políticos, né, eles são... Tem que olhar lá na Constituição. Tá? Até na Wikipédia. Aqui, ó. Quais são os direitos políticos. E você sabe exercer plenamente seus direitos políticos? Foi atrás. Ó, os direitos políticos se referem, né, eu já falei, que é um conjunto de regras constitucionalmente fixadas, referentes à participação popular, tá, no processo político. Dizem respeito, em outras palavras, à atuação do cidadão na vida pública de determinado país, tá? Corresponde ao direito de sufrágio em suas diversas manifestações, bem como a outros direitos de participação no sufrágio político, no processo político, tá? E esse conjunto de direitos varia conforme o país e encontra-se intimamente vinculado ao regime político e sistemas eleitoral e partidário, tá? Instituídos em cada estado. Aqui, ó, tem até a parte da cidadania, ó. A cidadania do termo latino civitas, que significa cidade, tá? Cidade em latim é falado assim, civitas, tá? Em direito, é a constituição da pessoa natural, que, como membro de um estado, encontra-se no gozo dos direitos que lhe permitem participar da vida política. Lembrando que, para ser um cidadão, ele tem que gozar dos direitos
civis e políticos, até mesmo para lutar pelos direitos sociais. Porque sem luta que eu falo através dos diálogos, não precisa ser luta armada, tá? Nada a ver. Quer dizer, tem casos que ocorre, né? Mas não necessariamente. Muito pelo contrário, há lutas dentro do processo de diálogo, né? Lá nos debates constitucionais, nos debates entre os políticos eleitos, tá? E o povo cobrando dos políticos que eles votaram, tá? Então, a cidadania é um conjunto de direitos políticos que lhe permitem intervir na direção dos negócios públicos do Estado, participando de modo direto ou indireto na formação do governo e na sua administração. Seja ao votar, que é a participação direta, seja ao concorrer a cargo público, que é a participação indireta. Tá? Então, a nacionalidade, por exemplo, de que nacionalidade você é? Brasileira. Não sei se tem algum estrangeiro no terceiro E. Se tiver, deixe nos comentários, tá? Então, a nacionalidade é pressuposto da cidadania. Então você tem que, por exemplo, ter nascido, né, em tal país. Por exemplo, eu nasci aqui no Brasil, né? Inclusive eu nasci em Tanabi, né? Eu tenho cidadania aqui, tanabiense, aqui do estado de São Paulo. E você, onde você nasceu? Deixe nos comentários. Depois a gente comenta e conversa, tá? Então, olha, então a nacionalidade é pressuposto da cidadania. Ser nacional de um estado é condição primordial para o exercício dos direitos políticos também, tá? Entretanto, se todo cidadão é nacional de um estado, nem todo nacional é cidadão. Então, os indivíduos que não estejam investidos de direitos políticos podem ser nacionais de um estado sem serem cidadãos. Tá? Então, os indivíduos que não estejam investidos de direitos políticos podem ser nacionais de um estado sem serem cidadãos. Tá? Às vezes, devido a algum ato ilícito que uma determinada pessoa cometeu, uma corrupção, fica sendo cassado o seu direito seus direitos políticos, por exemplo. Collor, até parece que ficou um tempo sem ter o direito político, e depois ele voltou. Então, muitas pessoas perdem seus direitos políticos durante um tempo, quando o político comete alguma irregularidade, ou quando a corrupção é comprovada, né? Provada e julgada, tem essas penalidades assim, tá bom? Então, gente, aqui, lembra que eu sempre sigo o currículo oficial? Esse, que é muito bom, muito bom, muito bom. Então, eu disse que as habilidades que você precisa ter, né, é compreender o significado e as origens das palavras cidadão e cidadania, tá? Distinguir e reconhecer o que são direitos civis, políticos, sociais e humanos. Quais são os direitos humanos? Lembra que os direitos humanos tem até a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ó, o que são direitos humanos? Vamos ver. O que são direitos humanos. Direitos humanos. Ó, apareceu lá. Vamos ver. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Vamos aqui no Brasa. www.brasa, ó, Brasil Saúde e Ação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ó, tá vendo? Tá aqui, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem o preâmbulo. Só você digitar na internet que tem vários sites que publicam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha aqui, ó, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, tem alguns comentários dos preâmbulos, ó. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e opressão. Deixa eu só mudar esse som. Vocês gostam de som nos vídeos das aulas? Eu acho que fica legal. Se vocês não quiserem, tá? Eu tiro, mas normalmente é bom pra dar um brilho no vídeo. Deixa eu tirar essa propaganda aqui. Esse é o Bach. No Copyright Music. Prelúdio em Dó maior. É que C maior. Dó maior. C. Olha aqui, ó. Escolhi essa. Do Bach. É música clássica. Peraí. Bom, vamos lá. Então, ó, os direitos humanos tem aqui, gente, ó. Aí tem, ó, Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quem que fez? Foi tal pessoa que fez, um fulano qualquer? Não, gente, ó. Foi uma assembleia, tá? Deixa eu ver se tem aqui quando que ela foi, o ano. Como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional. Então, se não tem que ter. O que é progressivo? Tem que ir aumentando, né? O grau de cumprimento, né? Dos direitos humanos. Para que se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades. Tá? Então, a educação, né, tem realmente um papel muito importante na conscientização, né, dos direitos humanos. Então, a educação, né, no caso aqui você, na escola mesmo, né, temos que nos esforçar através do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, dos Estados-membros da ONU, enfim, de todos os países, tá? Quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.
Então, aqui tem os artigos, por exemplo, ó, artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, é bem moral, né? Já começa com o artigo 1. Então, agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Tá bom? Isso é um dever, né? Que já tá aqui, ó, incutido nessa declaração. Aí tem o artigo 2, o artigo 3, o artigo 5, certo? Ele é tudo, tá? Por exemplo, ó, o artigo 24, ó. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Tá? Então, isso aí tá na Declaração Universal dos Direitos Humanos também. E aí tem até... Pois a pessoa ignorante não sabe. Tá? Então, comente esse artigo, o artigo 24. Olha o artigo 25, ó. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a sua família também saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle, tá? Bom, só pra... Esse vídeo tá ficando meio longo, deixa eu só terminar aqui com distinguir e reconhecer o que são direitos civis, políticos e sociais, né? Desenvolver uma compreensão inicial sobre a relação entre formação do Estado brasileiro e a Constituição dos Direitos Civis, Políticos, Sociais e Humanos no Brasil. Então, essas são habilidades que vocês precisam adquirir ao longo desse bimestre. Tá acabando o bimestre, né? Compreender de que maneiras a cidadania está formalmente concebida na Constituição brasileira. Tá? Então, depois a gente precisa dar uma olhada na Constituição brasileira, tá? De que maneira a cidadania está formalmente concebida. Por exemplo, o artigo 6º ilustra bem isso, tá? Ler, interpretar e analisar o texto original da Constituição brasileira, viu? Estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e as suas possibilidades de efetivação. E ler, interpretar e analisar trechos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso. Tem que ler, saber ler isso daí, tá bom? E estabelecer uma reflexão crítica sobre os direitos e os deveres do cidadão. Tá bom? Bom, então daqui a pouco eu faço mais um vídeo de sociologia, tá bom? Deixe sua opinião nos comentários, façam questões, perguntas, tá bom, terceirão? Até o próximo, até a próxima, né? Videoaula, ok? Assalamu alaikum.